Eu sou Babi Figueiredo e estou aqui no Notícias Agrícolas às 3 horas da tarde, toda segunda-feira, para bater um papo com o pessoal especialista dentro do mercado agrícola. E eu aqui continuo com um grande amigo, Luiz Inácio Prochinol, que vai falar hoje para a gente sobre fertilizantes, fertilidade do solo, enfim, vai desmistificar algumas coisas e vai ensinar a gente, por que não, como é que isso pode funcionar ou como é que isso funciona na realidade. Então, tudo bem, Luiz? Como é que você tá? Tudo bem, Babi. Prazer estar aqui com você, viu? Coisa boa. Muito obrigada por me atender de novo, para a gente poder falar para o pessoal como é que funciona, né? Essas variedades de fertilizantes e tudo mais. Mas antes disso, eu queria que você contasse um pouquinho a tua trajetória. Você hoje é CEO... Exatamente, né? Hoje eu sou CEO, diretor-presidente de uma empresa de consultoria que é a Nutrição de Plantas, Ciência e Tecnologia, com atuação no Brasil e temos projetos aí em alguns outros países, né? Mas na minha história, né, eu sou agrônomo, formado em 85, atuei na iniciativa privada, depois fui para a carreira acadêmica, fiz mestrado, doutorado, fui professor da Universidade de São Paulo na Exalc, Escola Superior da Agricultura Luiz de Queiroz, por 17 anos, sempre trabalhando com o assunto fertilidade do solo, fertilizantes, nutrição de plantas. Depois fui diretor do Instituto Internacional de Nutrição de Plantas no Brasil, durante 11 anos, e depois agora a nossa empresa de consultoria. Então já passei por vários setores e fui aprendendo sempre, né? Então desmistifica, por favor, quantos tipos de fertilizante a gente tem, assim, a grosso modo, né? Sim. Não, na verdade tem muitos e muitos tipos de fertilizante, né, Babi? Agora, se você me permite, eu gostaria de começar dizendo o seguinte. Vamos entender uma coisa que é bem simples, eu acho que é bem tranquila de se entender. Todo ser vivo precisa de nutrientes. Todo ser vivo. Né? Café, inclusive. Café, inclusive, que você está tomando. E eu também. Então, os nutrientes são aqueles elementos químicos que desempenham funções fundamentais na vida daquele ser vivo, inclusive propiciando que ele possa se reproduzir e criar uma nova geração. E o que são fertilizantes? Nada mais são do que produtos que fornecem esses nutrientes, sem os quais as plantas não conseguem se desenvolver, não conseguem completar o seu ciclo de vida. Então, na realidade, traduzindo, fertilizante é o alimento da planta. É o alimento da planta. Assim como nós precisamos de nutrientes, de vitaminas, a planta precisa, é um ser vivo. Às vezes a gente precisa suplementar porque não está suficiente. Exatamente. Né? Então, Babi, é muito importante se entender isso, porque, veja, ali com o fato de que nós temos que produzir muito alimento hoje no mundo, né? E boa parte dos solos, principalmente na região tropical, onde o Brasil está inserido, não tem no solo a quantidade de nutrientes que as plantas precisam. Então, se nós queremos produzir alimento, queremos produzir fibra, né? Queremos produzir energia, né, verde através de produtos agrícolas, nós temos que administrar, nós temos que gerenciar a fertilidade do solo, porque a fertilidade do solo é pobre. Temos que adotar práticas como calagem, gessagem e aplicação de nutrientes. Isso são fertilizantes. Agora, existem, como você disse, inúmeros tipos de fertilizante. E para distinguir em dois grupos, né, temos os chamados fertilizantes que são produzidos industrialmente e fertilizantes orgânicos, que também podem sofrer algum processo industrial. E assim, muita gente fala fertilizante químico, né? Na verdade, tudo é química, viu? Então, todo fertilizante tem a questão química. Pode ser inorgânico, pode ser orgânico, mas tudo isso é química, Tem né? que passar pela química, senão ela não se transforma, não funciona. É que a hora que fala químico, né? Eu ouvi esses dias um colega falando, é verdade, parece que existe hoje na sociedade
uma quimiofobia, né? Quer dizer, fobia é medo, né? Tem uns que têm medo de animais peçonhentos, outro de altura, e assim a sociedade está ficando com medo da química, né? Mas, gente, a vida é química, né? A questão é como usar, né, esses produtos para que você tenha o maior sucesso possível. Eu sei que não existe essa resposta, enfim, mas um dia eu queria saber, assim, dentro de um Brasil continental, quanto será que a gente tem de variedade de solo, gente? Né? Imagina o número de variedades de solo num país continental como o nosso, com esse clima maluco que a gente tem vivido ainda por cima agora, né? Com as mudanças climáticas e tudo. E aí dizer assim, puxa vida, como é que o engenheiro agrônomo, com toda a sabedoria de todo tipo de tanto estudando solo, quanto fertilizantes, etc., olha a responsabilidade de ter que entender cada local, cada produção, cada solo para poder fazer que aquilo dê certo. E a gente faz. Faz. Inclusive assim, lógico que nós não temos um número exato, mas nós temos uma ideia dos diferentes tipos de solo, porque existe uma área, né, da ciência do solo que é justamente a gênese e classificação de solos. A gente tenta classificar os solos em grupos semelhantes, né, para poder justamente manejar esses solos segundo os grupos da classificação, né? Agora, você falou uma coisa muito importante agora e que se aplica a fertilizantes. Você falou, nossa, existem tantas situações diferentes em termos de solo, de clima, né? Então, se a gente começa a falar de fertilizantes, nutrição de plantas e para nutrir adequadamente as plantas nos solos brasileiros, que está numa região tropical e os solos são de baixa fertilidade, nós precisamos fornecer nutrientes. Quais são os princípios fundamentais? Então volta nisso que você estava falando. Os princípios, eles são específicos, eles têm que ser adaptados, melhor dizendo, para cada propriedade, né? E esse é o papel do profissional. Certo. Mas os princípios fundamentais que todos têm que analisar para definir qual é a melhor situação de nutrição de plantas para esse agricultor, para esse solo, são o que nós chamamos do conceito, em inglês é 4R, né? 4 rights. Em português é 4C, porque é os 4 conceitos corretos, né? E esses 4 princípios fundamentais são, você tem que analisar quais são as fontes adequadas, quais são as fontes corretas, quais as doses corretas, qual o local correto e qual é a época correta. Então eu vou repetir, os princípios fundamentais para você utilizar fertilizantes de forma adequada são: quais são os fertilizantes que eu devo usar, em que quantidade, em que época, em que local eu vou aplicar, né? Esse é o conceito difundido mundialmente. Aí, a partir disso, Babi, o profissional, o colega agrônomo, quem vai ajudar o agricultor, ele vai pensar nisso. E aí você tem uma série de fertilizantes, uma série de doses, uma série de possibilidades em termos de época e de local. Mas ele tem que adaptar isso para cada situação. E aí a gente tem, então, voltando um pouco nesse mito aí, né, do que é fertilizante industrial, do que é o orgânico e tudo, né, não mito, mas enfim, que existem os dois grupos, não existe uma fórmula única em que eu vou utilizar apenas um ou apenas outro. Não existe, não. Na verdade é assim, Babi, o nosso objetivo em solos inférteis, como os brasileiros, é aumentar a fertilidade para produzirmos de forma adequada. Como nós vamos fazer isso? Tudo que pode fornecer nutriente é interessante, é válido, né? Seja ele um fertilizante que foi produzido industrialmente ou um fertilizante orgânico, né? Ou algum resíduo, desde que o resíduo não tenha outros tipos de problema, ou qualquer fertilizante tenha problemas de metais pesados ou de micro-organismos que podem trazer problema para a saúde da população, né? Então,
nós podemos perfeitamente e devemos conciliar a utilização dos chamados fertilizantes orgânicos com os fertilizantes industriais, né? Só que o que acontece, Babi, eu acho que é bem simples de entender o seguinte. Você pega, só vou dar um exemplo, você pega um fertilizante orgânico, a gente chama uma cama de frango, por exemplo, um esterco de frango, né? Ele tem 0,5%, em torno de 0,5% de P2O5, de fósforo. Enquanto um MAP tem 52%. Então, Babi, pensa um pouco comigo e eu convido a todos a pensar comigo no seguinte. O Brasil é um país de dimensões continentais. Como é que você vai... Eu preciso aplicar 100 quilos por hectare de P2O5 para uma determinada cultura num determinado solo. O que você acha que vai valer mais a pena economicamente? Você levar um caminhão de MAP, que 52% é P2O5, ou um caminhão de esterco de frango, que 0,5%? Em termos de logística, é muito complicado você distribuir fertilizante orgânico, né? Os fertilizantes orgânicos, a grande maioria, eles têm um polo de produção, né? Então você produz frango em determinadas regiões. Como é que você vai transportar isso de uma maneira econômica para outras regiões? Então os desafios são grandes. Por isso se utiliza muito fertilizante industrial, né? Um MAP, que é um monoamônio fosfato, um super triplo, um super simples, uma ureia, né? E uma coisa importante, Babi, é o seguinte, isso, gente, é muito importante isso. Para a planta, são vários elementos essenciais, são vários nutrientes. Vamos pegar o caso do nitrogênio. Para a planta, o que ela absorve é nitrogênio na forma de nitrato ou amônio. Nitrato, NO3-, amônio, NH4+. Para a planta, Babi, não tem interesse nenhum em saber se veio de uma fonte orgânica ou inorgânica. Para ela, o que interessa é o nitrato ou o amônio. Então, se a gente não entende esses princípios, começa a construir um monte de coisa, né? Um monte de informação errada, né? A questão é como usar. Tem que usar de forma adequada. Exato. Aí entra a situação do manejo. Exatamente. Exatamente. E a utilização daqueles princípios fundamentais que eu disse. Escolher o fertilizante a fonte correta, na dose correta, na época correta e no local correto. Voltamos, na verdade, para o princípio que não tem como sair dele, né? Exatamente, exatamente. Agora, se você utiliza, Babi, tudo que é demais não é bom. Claro. E nós temos muitas regiões do mundo onde se utilizou fósforo demais, né? Então, se você existem mapas, né, a gente apresenta isso nas palestras, do problema chamado de eutrofização. O problema da eutrofização é o problema de contaminação dos mananciais, seja um rio, seja um lago, principalmente lagos, por um excesso de nutriente aplicado, né? Então isso aconteceu na Europa, isso aconteceu nos Estados Unidos, né? E vai acontecer no Brasil, algumas regiões. Por quê? Porque aplicou demais, porque perdeu demais, porque foi para o manancial de água demais. Aí é uma questão de manejo, né? Nós temos que gerenciar, nós temos que usar de forma correta. Se você exagerar e se você não tomar cuidado e esses fertilizantes forem para o manancial de água, pode causar problema. E importante, não é só fertilizante, não. O lodo de esgoto que é produzido nos centros urbanos é muito rico em fósforo e, se descartado no ambiente, também vai causar problema ambiental. Então, vocês que estão na cidade, muitas vezes falam, o fertilizante. Olha, mas você no dia a dia, nas suas atividades fisiológicas normais, também, e tem que acontecer isso, também está contribuindo para lodo de esgoto, que pode causar problema ambiental. Então, o problema é muito mais complexo do que se imagina. Tudo é como se utilizar da forma correta. Como se utilizar da forma correta o fertilizante e outros produtos. Como gerenciar também todos esses dejetos que vêm da cidade, tudo, quer dizer, tudo isso acaba passando por um problema único que a gente tem que
Exatamente. Né? Ó, você vê o caso, por exemplo, do lodo esgoto. Hoje existe um conceito muito legal que está se difundindo cada vez mais na nossa sociedade moderna, na nossa sociedade industrial e sob o ponto de vista ambiental, que é a questão da reciclagem, né? Quer dizer, o Brasil é bom de reciclagem. É bom. Então, veja bem, você pega o caso do fósforo, né? Se nós produzimos muito fósforo, e nós temos isso no lodo de esgoto, o esgoto que é lançado pelos centros urbanos, ou qualquer, mesmo que seja um centro pequeno que está gerando, né, esgoto, como você pode reaproveitar aquele nutriente, aquele fósforo que está ali? Então, existem várias alternativas que estão sendo estudadas para reciclar, né? E não precisar extrair tudo do ambiente. Isso ainda não é econômico, tem vários problemas a nível de pesquisa, mas um dia vai chegar. Nós vamos criar alternativas para reciclar, por exemplo, esse fósforo. Vai chegar porque a gente hoje tem, inclusive, pesquisas também já andando assim super em funcionamento, até já na área comercial, de tecnossolo, enfim, de outros tipos de reciclagem, vamos dizer assim, nós temos, né? Então, assim, é a ciência que é a chave de tudo isso. Eu já disse várias vezes, repito aqui de novo, né? A ciência deve governar as ações, né? Nós temos que nos basear naquilo que é o resultado de pesquisa, né? Para podermos fazer da forma correta. E a pesquisa tem que resolver os problemas, né, que são ocasionados em função dessa ciência, desse mundo moderno que nós criamos, colocando uma pressão absurda no ambiente, né, colocando uma pressão absurda no nosso planeta. Como eu já disse, os estudos mostram que nós poderíamos, de uma forma tranquila, ter nesse planeta em torno de 4 bilhões de pessoas. Mas nós fomos muito audaciosos. Nós temos 8 e estamos caminhando para 10. Quer dizer, como é que a gente resolve tudo isso de uma forma sustentável? É um desafio, mas nós temos capacidade para resolver desde que tenhamos todos bom senso, né? Bom, voltando aqui para os nossos fertilizantes, existe também, a gente tem aí dentro buscando o manejo correto e tudo mais, sempre falo que eu dou uma puxadinha de orelha no produtor, que ele precisa fazer análise de solo, né? Sim. Sempre, porque a gente tem um problema, né, de análise de solo. Poxa vida, como que faz agricultura, né? Mas voltando um pouquinho na parte de manejo dos fertilizantes, então assim, dentro da base, né, dos 4 Cs, a gente tem que trabalhar isso da maneira correta, obviamente, observando todos o que vem junto com isso, mas a minha pergunta é sobre manejo mesmo. Então, Sim. assim, dentro desse projeto, né, então a planta vai precisar do fertilizante, de outras entradas de outros produtos também, seja orgânico ou não, enfim, e quanto maior a área, mais necessário que isso seja feito de uma maneira correta, até por causa do custo, que os custos são muito altos. Então, quais são os não dá para generalizar, mas assim, quais os passos corretos se a gente for falar de manejo para fertilizante? Sim, sim. Não, veja bem, Babi, é assim, ó. Você vai no médico, né? Aí você conta o seu problema pro médico. O médico pode ter uma hipótese sobre qual é o seu problema. E às vezes não tem hipótese. Ele tem que investigar. Aí o que ele faz? Pede uns exames. Ele pede alguns exames, não pede? Pede exame de sangue, ou pede uma radiografia, pede um ultrassom, pede uma ressonância. Enfim, são vários e vários exames que nós temos. Aí você vai levar, né, os resultados para os médicos. Aliás, fazendo um parênteses, parece que alguns médicos não estão nem gostando mais disso. Você manda o resultado, daí ele fala, ele te chama, mas tudo bem, é parte do processo, desde que ele acerte, tá bom. Mas ele faz isso, né, Babi? Então, como é que você acha que eu posso ter estudado minha vida toda fertilidade, mas você acha que eu vou chegar numa área e vou ter certeza absoluta de como que está a condição daquele solo, em termos de fertilidade? Impossível.
Posso ter uma ideia geral, mas eu preciso de uma confirmação. Então existe tecnologia para isso. Análise solo é a principal, mas tem outras coisas que eu posso fazer. Eu posso montar um experimento, eu posso fazer análise foliar, né? Eu posso fazer várias coisas, mas a análise de solo é a principal. Então, quando a gente fala que os 4 princípios fundamentais para usar nutrientes e fertilizantes de forma adequada são: quais as fontes, em que dose, em que época, em que local, o início do processo é eu fazer esse raio-x do solo, eu entender o que tem no solo, né? Para daí, em função daquela análise, daqueles resultados, eu poder desenhar, né, o que precisa de fósforo esse solo, precisa de enxofre, né, e o boro. E eu vou ter que responder essas perguntas. Responder essas perguntas tá bom, e agora? Que fertilizantes que vão fornecer esses nutrientes? E em que quantidades? Mas tudo parte realmente de você ter um histórico da área, de você ter uma análise de solo, né, e experiência para poder manejar tudo isso da melhor forma possível, né? Então, são conceitos, de novo, da ciência, né? Nós estamos aqui pertinho de Campinas, né? E aqui nós temos o Instituto Agronômico de Campinas, que no estado de São Paulo tem um programa maravilhoso de avaliação da fertilidade do solo e recomendação de calagem e adubação. Ciência. Ciência na veia. Mais uma vez. Mais uma vez. Voltamos, é isso mesmo. Não, mas é importante que a gente pontue. Eu falo que é igual criança, a gente tem que falar, você não sabe o dia que ele vai aprender, mas um dia aprende. Sim, sim. Não é? Professor, então, mais ainda nessa linha, né? Mas é maravilhoso, porque hoje a gente tem tanta tecnologia embarcada, a gente tem tanta ciência disponível para a área comercial, que é esse ponto que eu acho fantástico. A ciência dentro da agricultura, ela disponibiliza rapidamente, o mais rápido possível, para a área comercial aquelas informações. Nem todas as áreas conseguem fazer isso, né? Sim. Mas dentro da agricultura a gente vê isso, essa proximidade da pesquisa e da área comercial acontecendo efetivamente no campo. Agora, você sabe o que está acontecendo, Babi? Você falando isso, né, eu vou citar uma preocupação que eu tenho. O agricultor, ele está sendo assim, qual seria a palavra? A palavra que me vem à mente é uma verdadeira inundação de informação, né? Um monte de gente passando um monte de coisa para ele. Olha, isso é bom, ótimo, tecnologia. E precisa filtrar, né? Nossa Senhora. Precisa filtrar. Isso serve, isso não serve. Eu gosto de citar o exemplo de uma cooperativa no Brasil, que é a Cooperativa Agrária, lá de Guarapuava, mas ela não é a única, né? Mas se um vendedor de produtos chegar lá na porteira e chamar o seu Antônio, falar assim: Antônio, estou com um produto aqui, ele é ótimo, o senhor não quer, né, comprar? Quantos hectares o senhor tem? O seu Antônio vai falar assim: rapaz, você veio no lugar errado. Você tem que ir lá na Fundação de Pesquisa da Cooperativa Agrária. Eles vão testar. A hora que eles me falarem que é bom mesmo, aí eu vou usar. Então, de novo, exemplo de ciência, né? Tem um monte de opção, tem coisas maravilhosas e tem produtos e tem tecnologias que não funcionam. Sempre tem oportunistas, né? E precisa filtrar, né? E como vai filtrar? Através da ciência. Né? E hoje a gente tem algumas grandes grupos, enfim, trabalhando aí a ideia do on-farm também, dessa coisa de... Tudo isso tem que vir junto com a ciência, porque se sozinho ninguém faz nada. Não. Você tem que ter uma integração muito boa entre isso tudo, né? Para produzir os melhores resultados, né? Então, gente, é o seguinte, não precisa ter medo de fertilizante, não. Se usado em excesso, como tudo na vida causa problema, mas é nutriente de planta e qualquer ser vivo precisa de nutriente. Excelente. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Prazer falar sobre esse assunto sempre. Vamos falar mais outras vezes. Perfeito, estou à disposição. Obrigada, Luiz. Bom, toda segunda-feira, 3 horas da tarde, a gente tem aqui assunto muito bom para você. Acompanhe a gente.